Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer DDLs. O que é uma DDL? Data Definition Language, ou então definição de linguagem. Basicamente seriam os comandos create, drop ou alter, sejam eles aí para criar qualquer objeto. Então o DDL tem como objetivo criar, excluir ou alterar um objeto. Então se eu der aqui um create database teste, ele vai criar para mim um database chamado teste. Se eu dar aqui drop database teste, ele vai excluir um database chamado teste. Posso fazer isso também para uma tabela, um create table, drop table, create index, drop index, que ele vai criar ou excluir os objetos. Sempre que eu quiser saber a definição do objeto, eu posso consultar o manual /h create database. Ele vai trazer para mim informações de como se usar o comando create database. Create index. Ele vai trazer a definição de como criar o índice. E o create table vai trazer para mim a definição de se criar uma tabela. E vai ser aí agora que nós vamos aprender a criar uma tabela. A tabela create com ou sem as opções global ou local, com ou sem as opções temporary ou temp, com ou sem o onLogged. Então vai ser create table, tabela. Posso fazer aqui uma verificação, né, se a tabela existe ou não para ser criada. Nome da tabela, e ela vai receber aí os campos, ou ela pode apontar para uma outra tabela para copiar a sua estrutura. Então no caso aqui, a gente além de trabalhar aí com o create table, ele ainda também faz a adição de constraints. Quais são essas constraints? Not null, null, check, que faz aí uma verificação, né? Faz a verificação através de uma expressão, default, unique, primary key ou reference, aonde eu aponto para uma tabela, para uma outra tabela, né? Basicamente aí uma chave estrangeira. Então o que nós vamos fazer é exatamente isso, né? Nós vamos criar aí uma tabela. Então nós vamos dar aqui, ó, create table, vou chamar essa tabela de func, de funcionários, né? E vou dar aqui para ela um campo chamado id, que eu vou defini-lo aqui como do campo do tipo serial, mas poderia ser aqui o inteiro, né? Vamos deixar aqui o inteiro, não faz diferença. Inteiro, vou definir aqui o campo CPF do tipo bigint. Vou definir aqui o cargo, que vai ser do tipo baixar 20, aonde ele não pode ser nulo. Então vou definir aqui o not null. Vou definir aqui também o estado civil, que vai ser aqui char1, e ele também não pode ser nulo e vai ter como default, né, ou seja, como valor default o S de solteiro. Tudo bem? E por último, a data de casamento, do tipo date. Feito isso, ele criou então uma tabela com 5 campos: ID, CPF, cargo, estado civil e data de casamento. Lembrando aí que o cargo não pode ser nulo e o estado civil não pode ser nulo e possui aí um default do tipo S. Mas aí digamos que houve a necessidade de eu fazer algumas alterações nessa tabela. Então, quais seriam essas alterações? Bom, a primeira delas é porque ficou faltando um campo. Então, eu teria que adicionar um novo campo. Muito simples. Alter table, nome da função, add column, nome da coluna, tipo da coluna, que no caso é integer, e já defino o default 0. Beleza? Então, feito isso, ele já criou aí o campo tem filhos do tipo inteiro com padrão 0. Ou seja, se ninguém preencher nada, ele vai ser preenchido com o valor 0. Agora, uma outra observação, né? Eu esqueci de colocar que o CPF ele é not null também. Então, eu preciso adicionar. Como é que eu faria isso? Alter table, nome da tabela, alter column, né? Vou alterar aí a coluna CPF, set not null, seto para not null. Feito isso, ele adicionou aí a opção not null no campo CPF. Agora o interessante, o estado civil ele somente deve aceitar valores do tipo C de casado, S de solteiro, V de viúvo e D de divorciado. Ele não poderia aceitar outros caracteres.
E da forma com que está aí no momento, ele deixa que o usuário ponha qualquer caractere que seja diferente dos que eu quero definir. Então eu posso adicionar o que? Uma checagem, uma verificação que não permite que um valor seja colocado caso ele não obedeça a uma determinada expressão. Como é que eu poderia fazer isso? Muito simples. Alter table. Posso dar tab, tá, gente? Que ele vai preenchendo para mim. Tab. Vou dar aqui um add constraint. Add constraint. Vou chamar ele de check estado civil. E vou chamar a opção, o comando check. Aonde o comando check vai verificar estado civil in, aonde ele pode ser S de solteiro, C de casado, V de viúvo e D de divorciado. Então, dessa forma, eu adicionei aí uma checagem dentro do campo estado civil. Então, eu tenho aqui uma check constraints, que são constraints de checagem, chamada check estado civil, aonde ele vai verificar se o estado civil é qualquer um dos valores definidos aqui, S, C, V ou D. Se for diferente disso, ele não vai permitir que o registro seja inserido. Então, nós vamos fazer um teste aqui, ó. Insert into tabela func. Vou definir aqui values. Então, vou colocar aqui 1. O cargo vou definir como teste. O estado civil vou colocar algo diferente aqui. Eu vou colocar um X. Data de casamento vou deixar nulo. E o tem filhos vou deixar nulo. Então ele já me informou aqui que ao adicionar um novo relacionamento na tabela func, ele violou uma restrição de constraint chamada check estado civil. Beleza? Então ele não permitiu que eu inserisse exatamente porque o tipo estava diferente. Beleza? Então a partir do momento que eu fiz consertei, né, fiz a correção, eu já consigo fazer a inserção. Então, nós já fizemos aí algumas alterações dentro da tabela func, né? Outra coisa que eu posso adicionar aí é o que? Um valor de unique, né? Por quê? Porque o CPF ele é único do usuário, então eu não posso permitir que o mesmo registro seja inserido duas vezes, né? Eu não posso permitir isso. Então, o que que eu faço? Eu gero uma constraint do tipo unique. Então, eu vou fazer aqui um alter table func add constraint. Vou dar um nome para ela aqui de unique CPF do tipo unique no campo CPF. Então, dessa forma, eu fiz com que o meu valor seja único, né? Então, se eu tentar inserir aqui um objeto, fazer um teste aqui, eu vou inserir esse registro. Se eu tentar inseri-lo novamente, né? Mesmo que o ID seja diferente, ele não vai permitir, porque ele vai falar que houve uma duplicação de valores, o que viola a constraint unique do tipo unique CPF, tá? Aí ele fala que o CPF igual a 1 já existe, ou seja, já existe alguém registrado com este CPF. Então eu teria que colocar aqui um outro CPF para que essa pessoa faça a inserção. E se eu tentar de novo, ele não irá permitir. Então as verificações, né, do tipo check constraint e do tipo unique, elas verificam que a consistência da tabela, né? Eles não permitem que a tabela perca a sua consistência, ou seja, possua mais de um CPF registrado, possua um estado civil que não seja válido. Então eu consigo fazer todos esses tipos de restrições. Então vamos continuar, né? Agora, se eu observar aqui a minha tabela func, eu percebo que eu não possuo uma chave primária, né? O ideal é que essa chave primária seja uma chave natural, né? Então, como chave natural, o ideal é que eu use o campo CPF. Porém, o meu objetivo aqui é apenas didático, né? Então eu adicionei esse campo ID aqui para que ele seja o responsável pela chave primária. Então eu vou dar aqui um alter table func, beleza? Add constraint pk, chamar de pk chaves, do tipo primary key, eu aponto para o campo ID. Então, a partir desse momento,
a chave primária passa a ser o tipo, o campo ID. Então, o campo ID seria a minha chave primária, né? Ele seria uma chave que não permitiria que os valores fossem repetidos, né? Eu não poderia repetir os valores. Na verdade, se formos pensar aí no primary key, ele seria o equivalente ao not null com unique, tá? Ele seria o equivalente ao not null com unique. Então, a primary key aí tem apenas como objetivo identificar como único um determinado registro na tabela. E por último, agora seria uma foreign key, né? Seria uma chave estrangeira. Como é que eu conseguiria fazer isso? Eu poderia fazer isso da mesma forma. Alter, table, nome da tabela, add constraint. Defina aqui o nome, por exemplo, FK pessoas. Foreign key. Qual é o campo? O campo é o CPF. References, onde ele vai fazer uma referência para a tabela estrangeira, que é a tabela pessoas, apontando para o campo CPF da tabela pessoas. Porém, não vai dar certo essa chave estrangeira, por quê? Porque dentro da tabela pessoas existe um registro que é duplicado. Então, se eu entrar aqui dentro da tabela pessoas, e ela também não possui chave primária, né? Então, também não seria possível. Se eu entrar aqui dentro de pessoas, eu observo aqui, ó, que esse Sidney aqui ele está duplicado. E eu também observo que eu não possuo chave primária, tá? Então, inicialmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma chave primária. Então, eu vou dar aqui um alter table, pessoas, add constraint, pk pessoas, primary key, vou apontar para o CPF. Só que ele vai me dizer que existe alguém duplicado, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é excluir essa pessoa que está duplicada aí. Excluir. Agora eu vou adicionar a chave primária. Opa, tem outro duplicado. Então, vamos excluí-lo também. Ah, como teste, né, gente? Isso aqui é um teste, então eu posso excluir. Mas se fosse um ambiente de verdade, eu teria que verificar o motivo de estar duplicado, e fazer uma exportação e importar de novo para que ele não duplique os dados e etc. Então agora eu acabei de criar aí a minha chave primária para a tabela pessoas. Tudo bem? Então agora eu posso fazer o references apontando aí para minha tabela pessoas. Só que ele está falando que na tabela funcionários existe um registro que não existe na tabela pessoas. E realmente isso é verdade porque eu inseri lá um CPF qualquer. Então eu vou apagar tudo que está dentro da tabela func e eu vou fazer agora o references novamente. Então a partir de agora, se eu consultar a tabela func, né, de funcionários, eu tenho aí a minha chave primária, tenho aí o meu unique, tenho aí a minha constraint de checagem e tenho por último a minha foreign key criada apontando para a tabela pessoas, compartilhando aí o campo CPF. Tudo bem? Então essa é uma das formas aí de se trabalhar com DDLs, né? Eu posso criar objetos, posso alterar objetos e posso excluir os objetos, sejam eles aí tabelas, databases, índices ou qualquer outro objeto do banco de dados. Eu consigo fazer a sua manipulação. Tudo bem? Caso eu tenha dúvidas sobre como usar o determinado comando, né, eu posso consultá-lo através do /h create, o nome do comando, que ele vai trazer para mim as informações a respeito de como usar o comando corretamente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.